Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Aqui conosco estamos muito bem, pela graça de Deus. E eu quero compartilhar mais um testemunho, como eu disse no vídeo passado. Sempre vou estar relembrando as grandes bênçãos e maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, principalmente na minha. E para não ficar só nas minhas palavras antes de falar, é um versículo para nossa meditação que em Mateus 6, que é a oração que o Senhor nos ensinou. E diz assim, o 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, e assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aceitei Jesus na adolescência. Comecei a caminhada, a jornada espiritual, mas uma coisa que eu estava achando difícil aprender é sobre o perdão. Porque na minha infância eu tive muitos problemas familiares. Meu pai, ele era um pouco nervosinho, sabe? E não tinha domínio próprio. E às vezes quando ficava nervoso, ele atingia a família de uma forma muito brutal. Então eu posso dizer, assim, resumindo, a minha casa na minha infância era um inferno. Era um pedacinho do inferno. Sofria, apanhava. Era assim que o meu pai achava que deveria ser, né? E com isso tudo, eu criou em mim um ódio, um rancor tão grande da pessoa dele, que eu não conseguia amá-lo, eu não conseguia perdoar. E aceitei Jesus, mas mesmo assim cantando junto com os conjuntos. Depois eu me casei com o pai dos meus filhos, com 16 anos. E mesmo assim, foi passando, tive o meu primeiro filho, o meu segundo filho, e na minha terceira gravidez, que não é Abigail, que não é a minha caçula, porque depois da minha segunda gravidez, que é o Aminadab, foi o presente que Deus me deu, que foi o Aminadab, eu tive mais 2 gravidezes, mas na verdade foi na 4ª gravidez. Esse bebê, ele gerou nas trompas, ele gerou fora do útero. E isso foi no ano de 2005. E lembra, na adolescência eu aceitei Jesus e só em 2005 que eu fui entender o que é o perdão. E daí eu sempre lembrava do meu passado triste, das minhas dificuldades que eu tive na minha infância. O meu passado andava comigo e muitas vezes atrapalhou o meu presente. Mas eu relutava de não querer esse versículo para mim. Eu achava difícil orar o Pai Nosso e dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Quando chegava nessa parte, me atingia, porque eu não conseguia perdoar o meu pai. Eu não conseguia perdoar não só ele, era qualquer pessoa que me ferisse. Eu esperava um momento certo para me dar o troco, entendeu? E participando da ceia, cantando nesse conjunto e carregando o nome de cristã. Mas no fundo eu precisava aprender. E aí em 2005 eu, com essa gravidez tubária, eu sofri uma hemorragia interna, fui levada
para o hospital sem uma porcentagem de chance de sobreviver. Mas os médicos sem experiência, cheguei na quarta-feira, eles me examinaram e como eu tinha muitas dores e era uma crise de dor intensa e eles aplicando remédio constante, achando que era uma cólica renal, achando que era uma pedra na vesícula, alguma coisa assim, mas nada cortava a dor, nada. Então, eles observando que nada estava adiantando, o que eles fizeram? Isso era quarta, passou a quinta-feira, na sexta-feira de manhã, eu já não tinha forças mais para gritar, nem para poder manifestar o que eu estava sentindo, eu só gemia. Gemia, e uma enfermeira vendo aquele sofrimento, chamou um médico mais experiente, que trabalha há anos naquela região ali, naquele hospital, naquela cidade, e pediu ele para poder me ver, mesmo não sendo paciente dele, sendo o outro que estava me atendendo. E quando ele bateu o olho e me viu e falou assim: minha filha, você está morrendo. E eu lembro que eu agarrei ele e falei: doutor, eu quero ver meus filhos crescer. Doutor, eu quero poder criar os meus filhos. E ele olhou para mim e falou: a sua vida não está nas nossas mãos, a sua vida está na mão de Deus. Eu vou chamar todos os seus familiares e vou fazer uma cirurgia em você hoje, senão você não vai ter possibilidade nenhuma de escapar. Aí quando ele olhou o meu prontuário, ele viu que lá constava o sangue O negativo e não tinha esse sangue no hospital. Ele pegou e ficou um pouco desesperado porque eu precisava de sangue, mas não tinha como, não dava tempo de ir em outra cidade. A gente estávamos em Caratinga, eu estava internada em Caratinga, até em Valadares, que é uma outra cidade que tem o banco de sangue. Ele não conseguia esperar o sangue chegar. Daí foi fazer a cirurgia de risco a si mesma. Eu tinha uns 10% de chance talvez de sobreviver. E ele pediu o meu esposo para assinar o termo de responsabilidade. E daí eu fui fazer a cirurgia. Só que antes eu falei com Deus. Falei com Deus que se eu morresse, eu não tinha salvação. Porque eu não tinha aprendido o que era o perdão. Eu não iria receber o perdão dele porque eu não perdoava as pessoas que me ferissem. E naquele momento eu falei com ele: Senhor, poupe a minha vida. Poupe, Senhor. E esse ódio, esse rancor que eu tenho do meu pai, transforma em um amor. Eu quero amar ele. E quero entender que ele não me deu amor. Ele não me ensinou os caminhos do Senhor porque ele não aprendeu. Ele foi criado em vários lares, a mãe dele deixou ele, a Deus dará, ele morou em várias casas e comecei a pensar. E daí eu fui fazer a cirurgia e falei com Deus e fiz um voto de que não iria mais de forma nenhuma guardar o rancor e todas as vezes que qualquer pessoa me ferisse, eu iria ir perdoar imediato. Eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. E o Espírito Santo vai me dar forças que eu vou conseguir perdoar. E fizeram a cirurgia. E eu fiquei isolada. E depois aguardando o resultado, como meu corpo ia responder, se eu iria sobreviver ou não depois da anestesia. E era uma sexta-feira, e no sábado, às 10 horas da manhã, para a honra e glória de Deus, eu acordei.
Eu acordei e a primeira pessoa que entrou pela porta do meu quarto para me ver foi o meu pai. Até aquele tempo ali, mais de 20 anos de vida, eu não tinha visto no olho do meu pai amor por mim, pela minha mãe, ou que seja, por nós, pela nossa família. Eu via que ele amava as pessoas, a cidade, os moradores, os vizinhos. Ele era agradável, aliás, ele ainda é. Ele é um amor. Mas só naquele momento ali que eu aprendi a amar o meu pai. A partir de 2005, aprendi a amar loucamente o meu pai. E hoje amo, hoje eu respeito, hoje eu oro todos os dias por ele, para que Deus guarde ele e que Deus o proteja, mesmo longe. E agora, depois que estamos tão distante um do outro, fisicamente, eu pude ver e entender quantos anos eu perdi, porque eu poderia amá-lo, poderia aproveitar o tempo que eu estava com ele e muitas vezes não aproveitei porque eu não tinha aprendido a perdoar. Tanto tempo perdido. Então, esse é um pedaço da minha vida, né? Das maravilhas que Deus fez na minha vida, foi ter me ensinado a perdoar. E que você perdoa, porque é exatamente isso. Se você não perdoar, você não terá o perdão de Deus. Sou grata a Deus por ter me dado essa oportunidade, mais uma vez, de poder conhecer as maravilhas dele, através de aprender o perdão. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória de Deus, retirar o trompas, aliás, uma trompa. Fui para casa e o médico falou, agora você vai demorar a engravidar. Eu falei, glória a Deus. Passou os 40 dias do resguardo direitinho, tinha feito a cesariana, tudo direitinho. Quando eu fiz 60 dias da cirurgia, fui retornar ao médico. Isso aconteceu em janeiro de 2005, aproximadamente dia 21, finalzinho de janeiro. E aí, em março, fui no retorno. E para honra e glória de Deus, depois de tanto sofrimento, quem estava lá? A Abigail, a minha princesa. E tive uma gravidez complicada, porque estava recém-operada. Mas Deus seja louvado. Ela veio, linda, maravilhosa, e Deus me deu mais esse presente. Então, Deus abençoe. Vamos ficar por aí, tem muitas e muitas outras maravilhas, mas vamos gravar outro vídeo para não ficar cansativo, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, continua orando por nós e nós vamos estar orando por vocês. Deus abençoe.